Amém. Agora passo a palavra ao pastor Pedro Aragão, que nos trará a mensagem da parte de Deus nesta noite. Caríssimos irmãos, boa noite, que a graça, misericórdia, bondade e paz do Senhor esteja com todos, aqueles que estão aqui conosco no templo, na equipe reduzida, infelizmente por causa das circunstâncias, que o cuidado, o zelo do momento nos exige, mas estamos aqui também trabalhando no serviço cristão. Também a você que nos acompanha no canal do YouTube da nossa igreja e também através das ondas do rádio da 98 FM, Nuporanga FM, ou do aplicativo da Nuporanga FM. Que a paz do Senhor esteja com todos vós em Cristo Jesus. Quero convidá-los a abrirem a santa palavra do Senhor na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, onde estaremos fazendo a leitura dos versículos 1 ao 13, 2 Pedro 3, do 1 ao 13. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso do 1 ao 13. Nos diz assim a palavra do Senhor: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com espirituoso estrondo, e os elementos desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém. Graças a Deus pela sua bendita, maravilhosa e excelsa palavra. Vamos orar. Quero convidar a você que possa fechar os seus olhos, mais uma vez curvar a sua fronte, está orando conosco. Seu amado Pai querido, nós, nesse momento tão precioso, o momento
mais importante de todo encontro que temos, em especial no dia do Senhor, o momento este de ouvir a Tua voz e meditar na Tua palavra, rogamos, ó Pai, que pela misericórdia do Senhor e olhando para nós através de Teu Filho Jesus Cristo, o Senhor fale aos nossos corações nesse momento aquilo que é a porção reservada para cada um que o Senhor mesmo preparou. Nos ajuda, Senhor, a guardarmos Tua santa lei, a vivermos por ela e andarmos segundo as Suas promessas. Oramos em nome para a glória de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós, seres humanos, nós somos dotados de uma incrível facilidade de nos esquecermos das coisas que julgamos ter aprendido, né? Podemos achar até que aprendemos alguma coisa, mas quando às vezes nós vemos na prática, às vezes nós nos deparamos com a surpresa daquilo que achamos que havíamos aprendido, na verdade nós não aprendemos, né? Porém, se nós formos olhar para o que ensina a pedagogia moderna, ela já comprovou que aquilo que na verdade nós aprendemos, se de fato aprendemos, nós jamais esqueceremos. Tem um professor que eu gosto muito, um pedagogo, um professor famoso, já é falecido, chamado Pierluigi Piazzi, é brasileiro, um grande estudioso da inteligência humana, e ele costuma dizer em todas as suas palestras que uma vez aprendido verdadeiramente algo, aquilo jamais será esquecido, e uma vez algo que você achou que aprendeu, você não conseguiu reproduzir, pôr em prática, significa que na verdade você não aprendeu. Ele dá um exemplo, acho que o mais clássico de todos, que é o andar de bicicleta. Às vezes a gente aprende na infância, a gente aprende ainda criança as primeiras pedaladas, às vezes a gente passa 10, 20, 30 anos sem pegar numa bicicleta, mas quando pega, ainda sabe pedalar, né? Nós sabemos que essas coisas também acontecem no que diz respeito aos assuntos sobre Deus também. Se você observar, toda a Escritura, ela vem falando sobre aprendizado, sobre ensino das coisas que Deus fez, dos feitos de Deus sobre o seu povo, desde a obra da criação até a plenitude dos tempos com a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Inclusive, se você atentar para diversos capítulos, diversos textos bíblicos, vocês vão ver que ali sempre tem alguma palavra de retorno àquilo que já foi falado, mencionado, aprendido. Se você for olhar, por exemplo, o livro de Atos é um dos livros que mais tem o ensino disso que eu estou mencionando. Os apóstolos, às vezes nas suas mensagens, começando por exemplo por Pedro, fez um grande discurso, onde ali 3.000 pessoas vieram a um encontro com o Senhor Jesus, sempre começando, se lembrando das coisas mais passadas possível, mais longínquas possível, né? E aí vem o Senhor e toda a sua Escritura fazer com que seu povo esteja sempre voltando no tempo para nos trazer, para nós e para aqueles leitores também na época, primeiro, os feitos do Senhor para com o seu povo, segundo, as suas palavras que Ele tem reservada para cada um de nós, e terceiro, os feitos também dos patriarcas e dos profetas. Porém, infelizmente, mesmo às vezes repetindo, nós facilmente esquecemos das coisas que aprendemos da parte do Senhor. Não é estranho que nós pastores, nós pregadores, costumamos às vezes até ser repetitivos. Às vezes até algum irmão possa pensar que chega a ser enfadonho, que um determinado período o pastor esteja sempre mencionando aquilo que ele já mencionou uma vez, uma segunda vez, ou até mais de 2, 3 vezes. Existe uma história antiga que eu ouvi no meu tempo de seminário, que um pastor pregou um determinado sermão um domingo à noite. No domingo seguinte ele pregou exatamente no mesmo texto, o mesmo sermão, com as mesmas observações, com os mesmos extratos do texto. No terceiro domingo tornou a pregar o mesmo sermão, no mesmo texto, com a mesma observação, com o mesmo extrato daquilo que ele aprendeu. No quarto
domingo seguido, a mesma coisa. Aí depois desse quadro, chegou um irmão da igreja e procurou aquele pastor: pastor, o senhor, não sei o que está acontecendo, mas o senhor está repetindo a sua pregação. O senhor pregou aqui os últimos 4 domingos exatamente a mesma pregação. E a resposta desse pastor foi: eu sei, meu filho, mas é que desde a primeira vez que eu preguei, eu percebo que a igreja não aprendeu, que os irmãos não aprenderam, por isso eu não posso avançar enquanto eu não ver que toda a membresia, que todas as minhas ovelhas aprenderam aquilo que eu estou ensinando. Quando nós olhamos para o que diz respeito aos aprendizados, tanto no que diz respeito às coisas espirituais quanto às coisas seculares, nós vemos que também nós nos esquecemos facilmente das coisas que têm valores eternos em detrimento das coisas que têm valores apenas efêmeros, ou seja, terrenos. Por exemplo, é muito mais fácil você conseguir arrancar de um jovem, de um adolescente, fórmulas de física complexas, fórmulas de química, de matemática. Às vezes ele aprendeu lá no primeiro ano, e no terceiro ano do ensino médio ele ainda continua sabendo, continua explicando, aplicando. Muito bom, que bom que assim seja. Mas às vezes chega um professor de escola dominical, um líder de jovem, líder dos adolescentes, dá um estudo, ensina alguma coisa, aquela turma aprende. Às vezes no dia seguinte a gente experimenta, pergunta para aquele jovem, pergunta para aquele adolescente, e ele esqueceu, já não aprendeu. Isso é muito comum, infelizmente é muito comum que nós não recordemos, que não retornamos às santas palavras do Senhor. Neste texto lido aqui, inclusive eu peço a todos que possam manter as suas Bíblias abertas, o apóstolo Pedro, aqui desde o início do capítulo 3, ele vem nos convocando a um retorno às palavras proferidas anteriormente, ou seja, recordai-vos das santas palavras, recordem-se daquilo que foi ensinado anteriormente. Olha o que diz o versículo 2: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Ou seja, tudo isso, ele está dizendo que tudo isso que eu estou falando para vocês, tudo isso que eu estou ensinando para vocês, é um retorno àquilo tudo que já foi mencionado e ensinado pelos profetas e pela boca do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí diante disso surgem algumas perguntas que eu quero compartilhar com vocês aqui, pelo menos 2 perguntas. Uma delas é um questionamento que possa ser factível por alguns dos amados: por que razão eu devo retornar aquilo que foi dito há anos atrás, ou até décadas ou séculos atrás? Por que razão é importante que eu vá retornar sempre às coisas que foram ditas? Segunda pergunta, segundo questionamento, inclusive levantado pelo texto onde eu vou também estar explicando: quais utilidades se pode ter para os dias atuais aquilo que foi dito há centenas ou até milhares de anos atrás? De fato, pode ser útil alguma coisa para os dias de hoje, um ensino, uma palavra que foi dita, que foi proferida, escrita há centenas, há milhares de anos, há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás? Pois nós, assim, olhando para o que nos ensina o texto sagrado, nós podemos extrair pelo menos 2 motivos pelos quais nós devemos considerar o perigo que existe quando nós não recordamos aos antigos ensinos sagrados. O primeiro perigo que surge é o perigo relatado aqui da incredulidade. Os versos de 1 até o 4, o apóstolo Pedro aqui nos chama a atenção sobre o perigo da incredulidade. Repetindo, diz assim, o verso 1 ao 4: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças. Eu chamo a atenção que ele está aqui convocando as lembranças, a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente, vocês estão observando que tudo está apontando para o passado, foram ditas pelos santos profetas, bem como
do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os tempos dos pais, os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois deixa eu dizer para você algo que é paradoxal, mas o pior tipo de crente que tem é o crente incrédulo. Não é paradoxal? Crente, porque crente presume-se que crê, mas eu disse que é paradoxal, é um crente incrédulo. Ele é de fato o pior problema da igreja hoje. Ele não é nem crente para si mesmo e nem é crente para a igreja. O que nós vemos aqui, principalmente destacado nos versos 3 e 4, um grande exemplo de incredulidade, às vezes dentro do seio da igreja. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16, o Senhor Jesus ali, em que inspirou o apóstolo João, na escrita desta carta à igreja de Laodiceia, diz assim: eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, quem dera foras frio ou quente, assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aqui é um grande exemplo justamente do crente incrédulo. Crente por quê? Porque ele se autodenomina cristão, porque ele cumpre alguns ritos religiosos, porque ele vem para a igreja, porque ele ora vez ou outra, porque ele é uma pessoa que tem uma extrema simpatia com as verdades do Evangelho, é uma pessoa que é considerada um amigo do Evangelho, mas em que o seu íntimo, o mais profundo do seu interior, ele não passa de uma pessoa que está enganando a si mesmo, e das portas da igreja para fora torna-se outra pessoa. Não é mais aquela pessoa que estava expressando uma aparência de piedade, não é mais aquela pessoa que aqueles no seio eclesiástico, no ambiente da igreja, viam como sendo um crente. Então esse crente descrente, esse crente não convertido, que tem arruinado aqui a imagem às vezes de uma determinada comunidade cristã, a palavra está chamando aqui de morno. Por quê? Porque ora ele está ali fingindo que está quente e o seu coração frio, no entanto ele é morno. E o Senhor nos diz que ao crente morno, ao crente incrédulo, ele está a ponto de vomitar da boca. Aí um segundo questionamento sobre o crente incrédulo: se ele, estando na igreja, não espera mais os deleites do mundo vindouro, o que é que ele está fazendo na igreja? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, o apóstolo Paulo diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Tem muito crente, eu vou falar entre aspas, que não tem mais esperança alguma nas coisas do mundo vindouro. Tem muito crente, entre aspas, que é até mais incrédulo do que muitas pessoas não cristãs. E aí eu quero chamar a sua atenção para saber se você pode estar sendo incluído perigosamente dentro desse rol de crentes que eu tenho mencionado. E aqui eu vou destacar 3 sinais de incredulidade, baseados nos versículos 3 e 4. O primeiro sinal de incredulidade, o verso 3 diz: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Ou seja, o primeiro sinal daquele crente não crente, ele é um escarnecedor. E o que é escarnecedor? É aquele que trata com zombaria, faz pouco caso, faz chacota das coisas do Evangelho. Aquele que não crê de verdade. Aquele que até faz piadas e brincadeiras com as coisas bíblicas, e não são poucos. Eu conheço muita gente em minha história, desde o início da minha conversão, de muitas pessoas que se dizem tementes a Deus, e muitas pessoas que se dizem cristãs,
muitas pessoas que dizem aquela frase que se tornou uma frase, acho que do século, a frase mais falada: mas o que importa é que tem um Deus no meu coração, que é o cúmulo do absurdo da cegueira espiritual, as pessoas que falam isso sem refletir isso nas suas vidas, e lamentavelmente estão lá sendo contadas e incluídas. Portanto, não, mas você não pode julgar, porque tem agora, está em alta o evangelho do não julgueis, e às vezes até nós somos proibidos, olha que cúmulo do absurdo, proibidos de corrigir ou de exortar uma pessoa dessa e que faz escárnio, inclusive, das coisas do Senhor. É um absurdo. Mas veja, atente para um segundo sinal aqui no capítulo, ou no versículo de número 4, quando no final do 3 diz assim: andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Um sinal do crente incrédulo, do crente frio, na verdade, é que eles não acreditam mais nas promessas de Jesus. Aqui o que o apóstolo Pedro está dizendo, que haverão esses escarnecedores, que devemos ter cuidado com esses, que vão duvidar das promessas que o Senhor Jesus fez enquanto estava aqui conosco. Isso, meus irmãos, me remete automaticamente, ao ler esse versículo, sempre a primeira coisa que me vem à memória é a história do povo hebreu, que com tanta promessa que Deus fez, com tanta palavra que o Senhor deu através do seu servo Moisés, o povo ali andando, perambulando pelo deserto, o tempo inteiro duvidando das promessas de Deus. Deixa eu te dizer, duvidar de qualquer promessa de Deus é duvidar de Deus, e consequentemente é um sinal de que você é um incrédulo, ou está se tornando um, está sendo um apóstolo. Mas tem um terceiro sinal, aqui ainda no versículo 4, quando diz: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles não acreditam mais na segunda e gloriosa vinda do Senhor Jesus Cristo. É difícil, meus irmãos, mas existem muitos destes. É porque, na verdade, eles não admitem publicamente, não procuram às vezes as pessoas para dizer que pensam assim. Mas tem pouco tempo que eu vi uma pesquisa que foi feita individualmente com somente pessoas cristãs. 45% dos cristãos no mundo não acreditam em tudo que a Bíblia ensina. E na verdade, pelo que eu vejo do que é a igreja evangélica do mundo, eu ainda acho que esse número é bem maior. Mas 45%, quase metade, já é por si só um grande espanto. Não acredita no que a Bíblia ensina. Crentes! E uma coisa que eu não me esqueço é que nessa pesquisa haviam pastores e líderes de igrejas, chamados bispos, apóstolos, enfim. Não, mas aqui eu faço porque isso atrai as pessoas, porque atrai a multidão, porque é bom para as pessoas, mas eu mesmo não acredito. A palavra está relatando que estes incrédulos existem. Desde que os pais ouviram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois, meus irmãos, pasmem, que não somente crentes duvidam das verdades bíblicas, mas muitos líderes têm ensinado para o seu público que a Bíblia não passa de um livro escrito, um livro frio escrito por homens. Existe um famoso aí que acabou de dizer tem poucos meses que a Bíblia precisa ser contextualizada, precisa ser atualizada. Isso é um cúmulo do absurdo. Só que na verdade, eu ainda sou grato a Deus pelo fato desse homem ter falado isso, porque o que ele disse, na verdade, é o que é o sentimento da grande maioria dos cristãos, que a Bíblia é cafona, que a Bíblia é retrógrada, que a Bíblia é atrasada, que a Bíblia é machista. E nós somos taxados de todos os tipos de apelido, de crentalha, de fundamentalista, enfim, de diversos apelidos pejorativos e que tentam nos ridicularizar, pois estes incrédulos, eles precisam
7, inclusive, nos remetem à história da criação até a consumação dos séculos. E só vai acreditar nisso quem tem fé, quem é cristão, porque nada disso aqui relatado é palpável, nem naquele tempo do apóstolo Pedro, e nem nós, no dia de hoje, presenciamos aquilo, a criação, do verso 5 ao verso 7, como os céus e terra foram formados, e também bem como as coisas que sucederão para os próximos dias. Precisamos nos atentar primeiro, meus irmãos, por nós mesmos, para não chegarmos a essa situação e depois, através do constante ensino da palavra do Senhor, por alcançar os nossos irmãos na fé. Você sabe por que nós não alcançamos, às vezes, pessoas que moram debaixo do mesmo teto que a gente? Porque na igreja, você é uma pessoa, dentro de casa, você é outra. Porque na igreja, você demonstra um tipo de pessoa que aquela pessoa que convive com você sabe que você não é. E para a vergonha nossa, isso tem aumentado a quantidade da apostasia, que também é nada mais que cumprimento daquilo que a Bíblia diz que aconteceria. Mas eu disse que haveria um outro perigo que existe quando nós não recordamos dos antigos ensinos sagrados, é que nós conhecer os atributos do ser de Deus. Quando nós não olhamos, quando nós não estudamos e não retornamos para os ensinos pretéritos, os ensinos antigos, os ensinos ditos até como arcaicos, se nós não olharmos para eles, nós nunca iremos saber muita coisa sobre os atributos de Deus. Veja aqui nos versículos 8 e 9, que tremendo o apóstolo Pedro compartilha conosco. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Veja que novamente é uma palavra sobre recordação, sobre trazer a memória. Não deveis esquecer que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Estudar a palavra de Deus, reler histórias da criação, reler histórias dos patriarcas, reler a história do cativeiro egípcio, reler a história da peregrinação pelo deserto, reler a história da glória à ruína de Israel. Sem reler essas histórias, nós dificilmente vamos conhecer nada, absolutamente nada, diz respeito aos atributos de Deus e mais sobre o nosso próprio Deus. Aqui o apóstolo Pedro, ele nos apresenta assim, nós podemos ver ele, o próprio apóstolo, aqui como um que tinha muita intimidade com o seu Senhor, e ele nos apresenta só nesses 2 versículos aqui, algumas características, alguns atributos de Deus, que ele, pois, descrevendo aqui, escorreu, provavelmente a sua mente não pensou em fazer nenhuma teologia sistemática, nenhum compêndio sistemático, nada muito elaborado tecnicamente, mas inspirado pelo Santo Espírito de Deus, escrevendo essa carta, como ele escreveu. Olha como ele começa aqui a apresentar para aqueles leitores, para o público leitor desta carta, alguns dos tantos atributos de Deus. Versículo 8, quando diz: para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Este é o atributo da eternidade. Deus, ele é infinito, ele é eterno, né? Você sabe que a ideia de o número 1000 tem um significado metafórico, simbólico de infinitude, de infinidade, de acima daquilo que possa ser contabilizado. Versículo 9: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Quando ele diz que o Senhor não retarda, ou seja, ele vai cumprir a sua promessa. O atributo aqui, que atributo é esse? O atributo de fidelidade. Mais para frente, pelo contrário, ele é o quê? Longânimo. Isso é um outro atributo do Senhor, uma outra característica de Deus. Ele é paciente, é longânimo, compassivo, para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, compassividade e a misericórdia como sendo outros atributos descritos aqui pelo apóstolo Pedro. E como se estivesse nos ensinando sobre como conhecer mais
mais sobre os seus atributos? Nós vemos aqui que a Bíblia está respondendo, lendo sobre seus feitos e lendo sobre sua obra. Pois se nós formos gastar tempo, investir tempo na leitura dos textos antigos e trazendo à memória, resgatando à memória essas coisas que são histórias de milhares de anos, 2000 anos, mais anos do que isso, nós vamos cada vez mais conhecendo mais intimamente sobre Deus e a respeito de Deus. A Confissão de Fé, meus irmãos, de Westminster, no capítulo 24, seu segundo parágrafo, fala algo sobre a fé cristã, que ela às vezes pode estar mais ou menos forte, pode estar mais ou menos sustentada. E aí eu quero trazer o questionamento: a razão do fraquejar da nossa fé não seria exatamente porque nós temos esquecido quem o Senhor é? Meu irmão, minha irmã, quando a sua fé foi balançada, quando você sente, mas eu estou me sentindo sem fé, isso nada mais é porque você, o que está faltando é apenas você descansar nos atributos conhecidos de Deus. Se nós estivermos firmes e fundamentados em tudo aquilo que nós sabemos sobre Ele, naquilo que nós lemos sobre Ele, naquilo que estudamos sobre Ele, nós vamos manter até o dia da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, até o dia da nosso último dia de vida, a nossa fé fortalecida. Quando nós olharmos, por exemplo, se nós estivermos fracos, estivermos com nossa fé fraquejada, atentarmos que Ele é misericórdia, que Ele é amor, que Ele é libertador, que Deus é bondade, que o Senhor Jesus é tudo em todos, como diz Colossenses 1,17. Ao nós olharmos, atentarmos para tudo isso, como é que posso fraquejar a minha fé? Quando que aqueles discípulos, em estando com Cristo no barco, Cristo dormindo e o mar querendo lá, o mar revolto e o barco lá prestes a ter um problema de gravidade maior, o que é que foi trazer a solução para aquela tempestade? O Senhor Jesus mandando com que a tempestade se acalmasse. A soberania é dele, o poder é dele. Se ele tem poder para parar os céus, para parar os mares, para parar os ventos, que dirá da minha e da sua vida, ele tem o controle. Ele jamais perde o controle. Não há sentido para um cristão enfraquecer na fé, senão pelo esquecimento dos atributos de Deus. Por isso aqui o texto tem falado várias vezes, tenho trazido a sua memória, tenho trazido a sua lembrança, quero despertar, no versículo primeiro, muito claro, que ele já começa dizendo, eu quero despertar as suas lembranças a respeito e sobre todas essas coisas. Caminhando para o final, meus irmãos, aqui, se auto-questionar, né? Primeiro, diante disso que tenho ouvido, o que é que eu devo então pensar como sendo cristão? Filipenses capítulo 4, versículo 8, a palavra é clara, o que é que o cristão deve pensar sobre todas as coisas. Digamos que um resumo de todas as coisas que você conhece e já ouviu falar sobre a história do povo de Deus, sobre a história de Deus,
hospitaleiros. Versículo 3: lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles. Às vezes a gente diz assim, mas a pessoa está presa, eu não posso fazer muita coisa. A melhor coisa que você pode fazer para alguém é orar. Tem coisa melhor do que você orar para uma pessoa. Mas você tem lembrado dos encarcerados, independente de qual motivo, se justo ou não justo, os que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Aquilo ali é você ser tão um com o seu próximo, com o seu irmão, que você sentir a dor dele como se fosse sua, e você carregar de fato o jugo com o seu irmão, como se aquele jugo não fosse dele, fosse seu. Versículo 4: digno de honra entre todos, seja o matrimônio, ou seja o casamento, seja a família, bem como o leito sem mácula, ou seja, que não havendo ali princípios de adultério, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Avançando, seja a vossa vida sem avareza. Como é que a pessoa pode ser cristã e ser avarento? Como pode ser cristão e ser apegado às coisas desse mundo, a coisas que pode ter o valor que for no que diz respeito ao monetário, mas que não tem valor eterno nenhum? Contentai-vos com as coisas que tendes. Qual crente pode dizer eu sou exatamente, absolutamente feliz com tudo que eu tenho hoje? É o princípio, é o plano verdadeiro do Salmo 23, versículo 1, que a gente interpreta muito errado. O Senhor meu pastor, nada me faltará. Este é que é o princípio do Salmo 23. Não é que todas as coisas que eu pedir, Deus vai me dar. Que tudo que eu desejar, Deus vai ter a obrigação de me conceder. Não. O princípio é, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, como o apóstolo Paulo disse aos Filipenses. E contentai-vos com as coisas que tendes, como diz o autor aqui aos Hebreus, porque tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Que palavra maravilhosa. Verso 6: assim afirmemos confiantemente, quem é meu auxílio? O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Aqui remete ao nosso encorajamento como pessoas de vivermos tão seguros de que o Senhor nos sustenta, de que Ele é o nosso Deus, que é o nosso guardador e galardoador, que nós tenhamos plena confiança de estarmos em suas mãos. Versículo 7: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, nós pregadores, pastores, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Por último, versículo 8: Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Este pequeno extrato aqui de Hebreus 13, 1 ao 8, nos traz a importância do retorno aos princípios e fundamentos da genuína fé ortodoxa, que nada tem a ver com simplesmente a memorização, praticar aquilo que é conhecido. O apóstolo Tiago, capítulo 1, verso 22, nos diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu quero concluir, voltando aqui na segunda carta de Pedro, chamando a atenção no capítulo 3, nos versos 17 e 18, com 3 instruções de ouro que o apóstolo Pedro nos dá. Verso 17: vós, pois, amados, prevenidos, como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaiais a vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Olha que instruções de ouro. Verso 17: vós, pois, amados, prevenidos, como estáis de antemão, acautelai-vos. Aqui já tem a primeira e a segunda instrução. A primeira, estejam prevenidos. O que é prevenido? O que é uma coisa preventiva? É aquele que antevê alguma coisa.
17 anos, 18 anos, e passa no vestibular para morar em outro estado. A melhor maneira de se prevenir que seu filho seja influenciado de tal forma que às vezes tem acontecido muito, a pessoa vai cursar uma universidade, principalmente as de ordem pública, federal e estadual. A pessoa sai de sua casa, uma pessoa decente, direito, toda, que tem um cuidado, até com suas vestes, com o seu ser, e quando retorna igual um bicho, retorna perdido, com a cabeça virada, trazendo descuidado para o seu corpo. Esteja prevenindo, esteja ensinando a palavra. Você ora com seus filhos, você lê a palavra para ele. Porque só chegar no último dia de viajar e dizer Deus te abençoe, é fácil. Mas aqui ainda diz, acautelai-vos, cuidado, acautelai-vos tenham cuidado. Terceira e última instrução